Bom dia a todos. Hoje faremos o exercício 6 do Jansim. Ele está no arquivo, no arquivo aula 3. É esse exercício aqui. O gerente de departamento de RH pretende testar a estratégia para o processo de seleção de trainees deste ano através de um modelo de simulação. Os currículos dessa vez serão recebidos apenas via e-mail. Estima-se que eles cheguem em intervalos de 4 minutos, seguindo uma distribuição exponencial. Os e-mails são lidos inicialmente por uma secretária, seguindo uma distribuição normal de média 3 minutos e o padrão de 1. Ela separa todos os currículos que não possuem os requisitos essenciais e os envia para o arquivo. Os currículos que atendem os requisitos são enviados para uma área específica, também via e-mail, que os avalia detalhadamente em um tempo de média de 10 minutos e o padrão de 2, segundo uma distribuição normal. Os currículos aprovados nessa fase são enviados ao próprio gerente de RH e os recusados vão para o arquivo. Sabe-se que 20% dos títulos recebidos não possuem os requisitos básicos e que 80% dos currículos enviados para específicas são recusados. Diante da urgência para a contratação, o gerente de RH deixa de saber se alguma etapa ficará sobrecarregada, gerando atraso no processo. A simulação de um dia de trabalho de 8 horas é considerada suficiente para análise. Qual é a novidade desse exercício aqui que a gente tem? É o que? Existe uma decisão, na verdade duas. A primeira, quando a secretária receber ele, ela vai separar. 20% dele não vai ter o requisito básico e vão para o arquivo. Depois, na hora que chegar na área específica, 80% desses currículos terão que ser recusados. Então, a novidade que a gente tem aqui é justamente essa decisão. Como que a gente vai fazer para implementar isso no Jansim? Então, vamos ver como que a gente faz. Então, primeiro, vamos lá na pasta que a gente tem o Jansim. Vou criar uma pasta nova para guardar ele. Botão da direita, abrindo o terminal. Seta para cima e lembro de um comando. E eu dou Enter. Vou vir aqui em File, salvar como, Jansim, na pasta exercício 6, vou trocar o nome dele para exercício 6, mudar a visualização para 2D, aqui em simulação, vamos mudar aqui o tempo, ele vai simular um dia de trabalho, que é 8 horas, e vamos colocar para ele imprimir os resultados. Vamos aqui no fluxo do processo, a entidade para entrar, vamos criar ela, essa entidade vai ser o nosso e-mail que vai chegar, e a gente vai escolher uma figura para ela. Aonde? Lá no Switch Home 3D. Então a gente abre aqui, Switch Home 3D, e aí você escolhe um desenho para ele. Como a gente não vai ter uma coisa para representar um e-mail, né? Apareceu um mailbox aqui, você pode colocar isso daqui. Mas a gente escolheu outra coisa, você colocar no computador. Tá? E aí você escolher um desses computadores e colocar lá. O que eu escolhi foi esse laptop aqui. Eu peguei ele aqui e salvei o arquivo. Vou pegar esse arquivo e vou colocar na minha pasta lá do exercício 6. Voltamos agora para o Jansim. Botão da direita, mudar gráficos, importar, Jansim, exercício 6, laptop. Aceitar. Ficou muito grande a imagem, vamos reduzir o tamanho dele. Aqui no gráfico, vamos reduzir ele. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos dividir por 100, né?
0,33, 0,26 e 0,25. Ficou um 3 aqui a mais na digitação, então ele ficou muito deformado, né? Pronto. Reduz o tamanho dele. Vamos girar ele agora. Tá ali ele. E agora vamos arrumar só o alinhamento dele aqui. Aqui vai ficar menos meio. E aqui fica 0. Pronto. Então com isso a gente tem nosso e-mail que vai ser representado por um computador. Próxima parte agora. Vamos pegar a chegada. A chegada, ela vai ter uma taxa de chegada que ele colocou como sendo intervalo de 4 minutos com forma exponencial. Então vamos vir aqui, vou procurar a subexemplabilidade exponencial, vou arrastá-la para cá. E vou colocar isso aqui como sendo taxa de chegada. A unidade, colocar em tempo. E a média que ele tinha colocado era 4 minutos. Agora nesse daqui, eu vou vir aqui e vou colocar o intervalo de chegada, é a taxa de chegada. Feito isso, ele vai para onde? Ele vai para uma fila. Que vai ser a fila que a secretária vai receber. E a gente vai ter o processo da secretária que ela vai fazer a nossa primeira seleção. E aí, para a gente poder ver a movimentação dos e-mails chegando, indo para a fila, vou colocar aqui um transporte. Aqui vai ser o nosso transporte inicial. Vou agora ligar aqui a setinha para a gente ver o fluxo e vamos fazer a ligação. O e-mail vai para a entrada, para o transporte, para a fila da secretária e depois para a secretária. A taxa de leitura que a secretária lê, distribuição normal com média de 3 e o padrão 1. Então a gente volta aqui, acha a distribuição normal. Vamos colocar aqui, vai ser a nossa taxa de atendimento da secretária. A unidade de tempo vai ser o time unit, com a média de 3 minutos e o desvio padrão de 1 minuto. Tá? Seguindo o que está no exercício. Próxima parte que a gente vai fazer agora.
Esse transporte, para ele não ficar sem tempo nenhum, eu vou colocar um tempo de transporte nele só para a gente poder ter alguma coisa. Então eu vou colocar aqui 1 segundo por e-mail ser transportado. Aqui agora a gente vai ligar o tempo de serviço com a taxa de atendimento. A gente vem aqui e coloca a taxa atendimento da secretária. Pronto. Agora, na saída da secretária, ele precisa tomar uma decisão, que é se o e-mail, se o currículo que está no e-mail, ele atende os requisitos ou se ele não atende, tá? 20% deles não vai atender e vai ter que ser descartado. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai ter o nosso módulo aqui, que vai ser um módulo de ramificação, que é o print. Tá aqui ele. Esse daqui, ele vai verificar se atende os requisitos. Se atender, ele vai para a fila da área específica poder examinar ele. Vai ser a fila da área específica. E aí a gente vai ter que ter um transporte para levar ele até lá, a gente poder ver ele se movimentando. Vai ser o transporte da área específica. Agora vamos supor que ele não atende os requisitos. Aí nesse caso ele vai para o arquivo, que vai ser como se fosse uma saída. E aí a gente também vai ter um transporte para o arquivo. A ligação agora vamos fazer da secretária vai para a ramificação, que vai para o transporte aqui e para a fila. Ou então ele pode ir daqui para cá e para o arquivo. São os dois caminhos que ele pode estar seguindo. Como ele vai tomar a decisão? Ele tem que ter o quê? Ou ele vai para transporte, tá vendo que ele colocou para a área específica, ou ele vai para o transporte do arquivo. Só que ele tem que ter uma escolha. Essa escolha a gente vai colocar o quê? Uma distribuição para fazer a escolha. Então a gente vem aqui na distribuição de probabilidade. Eu vou escolher a distribuição discreta. Esse aqui que vai dar a nossa escolha se a gente atende ou não os requisitos. Então seria a nossa taxa de atendimento dos requisitos. Aí a gente vai colocar a unidade dele. A unidade dele aqui não é uma unidade de tempo, é uma unidade adimensional. Então a gente tem o que? Esse dimensionless unit. Qual vai ser os nossos valores que a gente pode ter? A gente pode ir para o valor 1 ou para o valor 2. O 1 vai representar a área específica e o 2 é o transporte do arquivo. Como a chance de ele não atender o requisito de 20%, então a gente tem 80% de chance para ir para a área específica
e 20% de chance de ir para o arquivo, que são os números aqui, ó, 20% não tem o vai para o arquivo, né, que não tem os requisitos básicos. Agora a gente vai aqui nesse atende requisito e muda a escolha para a taxa de atendimento dos requisitos. Esse tempo de transporte, vou colocar um tempo para ele, para a gente poder ver o transporte, colocar 1 segundo, igual a gente colocou no outro, e aqui também colocar 1 segundo. Agora aqui a gente chegou na área específica, então a gente vai ter o que? Eu vou ter o processamento pela área específica, que vai ter que ter um bloco aqui de processamento. Esse bloco aqui vai representar a minha área específica, então eu vou trocar o nome para área específica. A taxa de atendimento na área específica é um tempo de 10 minutos, desvio padrão, conforme a normal. Então é normal de 10 minutos com desvio padrão de 2. Então vou vir aqui, vou escolher uma distribuição normal. Esta aqui seria a taxa de atendimento da área específica. A unidade de tempo, time unit. O mínimo vai ser de 0 minutos. A média é de 10 minutos. E o desvio padrão é de 2 minutos. Aqui na área específica, eu venho aqui e coloco a capacidade aqui, tempo de serviço em taxa de atendimento da área específica. E ligo ele agora no sistema. Da fila, vem para cá. Tá? Após a área específica, o que a gente tem? A gente tem uma decisão se atendeu ou não. Então a gente vai entrar com outra ramificação aqui. Então a gente vem aqui, coloca uma nova ramificação. Aqui a gente vai ter quem foi aprovado. E aí, na hora que ele for aprovado, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai para o arquivo se for recusado, ou vai para o gerente do RH. O gerente de RH, como ele é o final do sistema, ele vai ser representado como uma saída. Ah, eu troquei aqui o nome errado. Tá vendo que esse aqui ficou aprovado aqui? Então, esse aqui, na verdade, é o atende os requisitos. E esse outro aqui é o que são aprovados. Vou colocar aqui o transporte para a gente poder ver ele se movimentando. Então a gente vai ter um transporte que vai daqui para o gerente do RH. Esse daqui vai ser o transporte do RH. E a gente vai ter um outro transporte que ele vai vir daqui para o arquivo. Vou colocar aqui como transporte arquivo 2, porque a gente já tem o outro que é chamar transporte arquivo. Vamos fazer a ligação disso. Então a gente vai pegar aqui da área específica, vir para cá, transporte RH, gerente RH. Ou o outro caminho possível, ele vai vir daqui
para transporte arquivo, para arquivo. Então ficamos com esses caminhos aqui. Para completar agora esse aprovado, a gente colocar uma taxa dele, que é igual a gente fez aqui para os atentes requisitos. Então a gente vai vir aqui de novo, pegar uma distribuição discreta, colocar a unidade sem tempo, né? O valor pode ser 1 ou 2. O 1 está ligado aqui no transporte TRH, que foi o primeiro que eu liguei. Se você ficar na dúvida sobre quem está ligado ou não em cada um, você pode clicar aqui no preenche e ver quem aparece primeiro. Aqui é 20%, que é os aprovados. Não era isso? Ok. Era 80% é recusado. Então aqui, por gerente de RH que aprovado é 20%, 0,20, e os reprovados 0,80. Então aqui, ó, transporte RH e transporte arquivo. O primeiro 20%, que é quanto vai ser aprovado com o primeiro caminho, e 80% porque vai ser recusado. Aqui a escolha, ele vai entrar com quem? Com a nossa distribuição discreta 1, que eu não tinha colocado o nome nele ainda. Esse daqui eu posso agora trocar o nome dele. Vou vir aqui e colocar, por exemplo, taxa de aprovados. Note que como eu troquei o nome agora, se eu vir aqui, ó, ele troca o nome automaticamente. Então não precisa se preocupar com essa questão de nomes. Feito isso aqui, a gente terminou de modelar o exercício. Eu vou salvar e vou colocar ele para rodar. Ele falou que houve um erro na secretária. Vamos olhar então como está a secretária. A secretária, a taxa de atendimento está com taxa de atendimento de secretária. Ah, eu esqueci de colocar aqui, ó, distribuição normal. Valor mínimo aqui está como infinito. Eu tenho que mudar para ser 0 minutos. Salvo de novo. Daqui você vê o computador andando e ele vai passando pelo processo. Vamos acelerar um pouco ele um pouco mais rápido. Vocês vão vendo, ó. Os que foi aqui veio para cá, ou ele pode vir para baixo para o arquivo. Esse daqui a gente não colocou o travel time, tá vendo? Então vamos voltar aqui, ó. E vamos mudar aqui, ó. Vou colocar um tempo um pouco maior, que tá passando muito rápido, tá ficar ruim de ver. Então vou colocar 10 segundos para transporte. 10 segundos. 10 segundos. E esse daqui também colocar ele com 10 segundos. Agora já dá para ver a animação dele andando em cada um dos cantos. Viu o que passou aqui? Como você pode ver, a animação está funcionando. Aqui ele forma a fila. E vamos agora apertar o real time para o final. Você vê que houve formação de fila. E vamos olhar agora como ficou as estatísticas. É esse arquivo de estatística e a gente vai ver o que aconteceu. O sistema funcionou pelas 8 horas, que era o que a gente ia colocar para rodar mesmo. A área específica está com uma taxa de utilização de 98%, ou seja, houve congestionamento na área específica. A taxa de utilização do secretário está em 67%, ou seja, não está congestionado aqui. Vamos ver agora as filas. A fila da área específica ficou uma média de 12,4 currículos na fila.
E o tempo ficou em torno de 1,18 horas de espera na fila. Ou seja, você vê que foi aqui que houve congestionamento. É a fila da secretária agora. O tamanho médio da fila ficou em 0,7, ou seja, ficou uma fila pequena. E o tempo de processamento de 0,05 horas. Ou seja, não houve congestionamento na secretária. Quando a gente olha aqui na fila da área específica, é que a gente vê que houve um número maior. Tá? Igual, por exemplo, aqui olha, chegaram 84 currículos, mas só foram processados 50, ou seja, 34 ficaram sem ser processados. Então, mostrando que a gente precisa melhorar justamente quem? A área específica que está com o processo muito lento. Talvez colocar um funcionário mais, alguma coisa assim para melhorar. Como que a gente faz esse teste de colocar mais funcionários, por exemplo, para testar? Vamos voltar aqui e a gente vem aqui no processador da área específica, que é esse aqui. E aqui nessa capacidade a gente pode aumentar para 2. E aí você começa aqui, como se você tivesse um funcionário lendo 2 currículos cada vez, ou 2 funcionários, cada um lendo um currículo.